o impacto de Lionel Messi não se restringe somente ao futebol. O mercado imobiliário dos Estados Unidos vem rindo à toa desde que o craque da seleção argentina mudou de Paris para Miami. Mas o que um jogador de futebol tem a ver com o mercado imobiliário é o que veremos nesse vídeo. E depois de entender o que acontece por lá, você vai ser capaz de identificar e avaliar eventos que acontecem no Brasil e podem trazer dinheiro para o seu bolso. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Este ano, o jogador surpreendeu a muitas pessoas ao trocar o PSG na França pelo Inter Miami nos Estados Unidos. E a sua chegada à equipe da Flórida gerou uma grande repercussão, transformando a cidade em um ponto de encontro de celebridades e atraindo o interesse de investidores globais e compradores de propriedades de luxo. E se você ouviu a palavra luxo e já pensou em sair do vídeo porque acha que o que eu vou falar aqui não é para você, continua comigo, porque com os conceitos que eu vou mostrar daqui a pouco, você vai ser capaz de identificar boas oportunidades independentemente de onde você mora e de quanto dinheiro você tenha. Bom, a chegada do jogador gerou um grande boom na economia da cidade, que é um dos destinos favoritos de brasileiros e de pessoas de outros países da América Latina. Além disso, diversos investimentos estão sendo feitos na região, como comércios, hotéis e até mesmo a construção do estádio do time do Messi, que deve ser concluído em 2025 e ter capacidade para 25 mil torcedores. Mas é claro que o Messi não é a primeira celebridade ou super rico a ir morar por lá. Porém, com certeza é um dos que trouxeram maior impacto para a região recentemente. Além da presença do melhor jogador do mundo, os Estados Unidos receberão uma série de eventos em 2024, movimentando o mercado de imóveis e a economia de forma geral. E como nós podemos identificar fatores como esses que podem mudar a economia de um local? Nos próximos minutos, eu vou trazer diversas dicas de como identificar sinais dessas mudanças. Mas primeiro, quero pedir que você gentilmente clique no botão de joinha aqui embaixo para deixar sua curtida e no botão de se inscrever para ficar por dentro de tudo aquilo que nós trazemos sobre o mercado imobiliário, que pode enriquecer muito o seu conhecimento sobre ele. Bom, para começar, é imprescindível que os investimentos que um evento trará seja de longo prazo, a fim de garantir a lucratividade e liquidez do seu investimento ao longo dos anos. Até porque, quando falamos em mercado imobiliário, nós estamos falando de uma boa rentabilidade no médio e longo prazo. Então vamos supor que você tenha um evento de música na região em que você mora, mas que esse evento não seja recorrente, ele aconteça, por exemplo, uma única vez ou uma vez por ano. Então isso não é algo que vá trazer uma grande movimentação para a economia da sua cidade ao longo do ano. Então, nesse caso, não é um tipo de evento que vai trazer benefícios para a região no longo prazo. Agora, muito parecido com esses eventos, nós temos as Olimpíadas e a Copa do Mundo que aconteceram no Brasil em 2016. Embora são eventos únicos que vão acontecer em um único momento, em um único ano, eles são eventos que trazem um benefício de longo prazo para algumas cidades. Por exemplo, com a construção de ginásios e estruturas poliesportivas para a Olimpíada. Nesse caso, é algo que vai trazer um benefício de longo prazo. Agora, quando a gente fala da Copa do Mundo, depende um pouquinho da cidade. Quando a gente está falando de, por exemplo, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, são regiões que já têm uma certa densidade, já tem um certo comércio e até mesmo times de futebol que são grandes para poder encher os estádios toda semana e movimentar a economia naquela micro-região. Agora, quando a gente está falando de Manaus, por exemplo, o estádio virou um grande elefante branco, não tem nada ali, nada acontece. E até mesmo os times naquela cidade não têm condições de manter aquele estádio. Então ali realmente é algo que não valeu a pena. Agora, nas regiões de São Paulo, quando a gente fala do estádio do Corinthians, por exemplo,
ali tem um certo movimento, toda semana tem algum evento, né? Quando a gente fala de estádio de futebol, né, não necessariamente para a Copa do Mundo, mas o Allianz Parque em São Paulo também, ali tem eventos de música, tem eventos de todo tipo naquela região. Então isso traz, de fato, uma grande movimentação para o comércio e também para tudo que a gente tem ali em volta. Agora, saindo um pouquinho desse mundo dos esportes, indo para a parte de infraestrutura, existem várias obras que podem favorecer a valorização dos imóveis e do comércio em uma determinada região, como, por exemplo, a construção de rodovias e estradas, ou até mesmo avenidas rodoviárias e estações do trem e do metrô. Eu, por exemplo, comprei um imóvel próximo a uma das futuras estações da linha laranja do metrô de São Paulo. E com certeza esse evento é algo que vai trazer uma grande valorização para as regiões em que essas estações estarão localizadas, junto a diversos outros fatores que eu avaliei antes de tomar a decisão pela compra desse imóvel. Outra obra que também vai movimentar a economia de diversos locais é a construção do trem intercidades, que eu já falei em vídeos anteriores. Outro evento que costuma movimentar demais a economia de diversas cidades é a construção de fábricas de grandes empresas, como por exemplo as que devem se instalar na região Nordeste para a fabricação de hidrogênio verde e aquelas ligadas à exploração de nióbio na região centro-norte do nosso país. Um outro exemplo também nesse sentido é a construção de usinas de energia fotovoltaica ou energia solar na região Nordeste do país também, que eu já acompanhei diversas vezes por conta dos trabalhos que eu fiz anteriormente na minha carreira profissional. A chegada de grandes empresas a pequenas e médias cidades no Brasil sempre movimenta muito a economia naquele local. Então, é outro ponto que você precisa estar sempre ligado para saber aquilo que vai acontecer na região em que você vive. Agora, indo para a parte de comércio, nós temos diversos eventos que podem acontecer, como, por exemplo, a construção de grandes shopping centers. E São Caetano é um dos melhores exemplos que eu tenho para trazer para vocês, porque além do shopping, eles construíram um bairro planejado ao entorno desse empreendimento. Isso trouxe um verdadeiro boom para o mercado imobiliário daquela região. Assim como no caso dos shoppings, a construção de grandes universidades e escolas também pode movimentar bastante a economia de uma região, porém, de uma proporção um pouco menor. A volta de empresas que acabaram deixando a região por um período ou a substituição dessas empresas é outro fator que pode movimentar o mercado imobiliário numa determinada cidade. Um dos exemplos mais recentes que nós temos é a entrada da BYD, que é uma fabricante de automóveis chinesa, na fábrica que era da Ford em Camaçari, na Bahia. Quando a Ford anunciou que deixaria o país, essa região da Bahia foi muito prejudicada por isso, né? Porque a principal fonte de renda, né, de empregos naquela região acabou saindo. Mas, para o benefício da população dessa cidade, uma outra montadora acabou assumindo a planta que era da Ford. Já em São Paulo, uma grande mudança que está acontecendo e está trazendo grandes valorizações para o mercado imobiliário é a migração de escritórios de empresas de volta para a região da Berrini, uma vez que bairros como Vila Olímpia e Itaim Bibi acabaram se tornando muito caros e inviáveis financeiramente. Então, por isso, muitas empresas estão migrando de volta para a Berrini, que há anos atrás já era um grande centro comercial em São Paulo. E aí, voltando um pouquinho nos anos, né, e falando da história do Brasil, a economia de várias cidades se beneficiou por atividades industriais ou de exploração que aconteceram nessas cidades. Por exemplo, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, foi uma cidade muito rica por um determinado período, enquanto a gente tinha a exploração de ouro. Depois que as minas de ouro acabaram se esgotando, essa cidade diminuiu bastante, muitas pessoas deixaram, pessoas e empresas, comércios, deixaram a cidade de Ouro Preto e foram para outras regiões do Brasil. E aí, vindo para anos mais recentes, né, da industrialização da região sudeste do Brasil, ou do Brasil como um todo, nós temos cidades que cresceram muito em volta de uma única empresa ou de uma cadeia de empresas
que movimentam, que representam grande parte da economia de uma cidade. E São José dos Campos é um desses exemplos que cresceu muito em volta da Embraer e de toda a cadeia de suprimentos que foi para lá somente para fornecer para a Embraer. É lógico que hoje existem várias outras empresas, a economia da cidade não gira só mais em torno da Embraer, mas ela ainda representa um grande percentual da economia daquela cidade. Outra cidade que é até menor do que São José dos Campos é São Caetano do Sul, que cresceu muito em decorrência da fábrica da GM. E para quem não conhece, a GM é a fabricante dos carros da Chevrolet. Então, hoje está sendo ventilado aí diversos meios de comunicação a possibilidade da GM, assim como a Ford fez, sair do Brasil nos próximos anos. Então isso traria um impacto negativo muito forte para essa cidade. E é exatamente isso que você precisa avaliar para evitar perdas no curto, médio e longo prazo, principalmente dos seus investimentos. Mas é claro que existem ciclos. O boom das cidades e bairros não dura para sempre. Assim como aconteceu lá em Ouro Preto. Eles tiveram a época do ouro, que trouxe muita riqueza para a região, e depois que o ouro acabou, entre aspas, as pessoas migraram e a economia da cidade declinou. Portanto, é igualmente importante você também avaliar os sinais negativos em relação à economia de uma determinada região que você deseja investir. Por exemplo, em São Bernardo do Campo, quando a Ford saiu do Brasil e a sua fábrica na região ainda está desocupada, todo o comércio e tudo aquilo que girava em torno da Ford que estava ali acabou sendo muito prejudicado, né? Tem uma padaria ali do lado da Ford que sempre tinha um certo movimento ali. Hoje está às moscas, porque não tem um mercado consumidor ali, além das pessoas que moram naquela região. Então, esse foi um fato recente que gerou um impacto negativo para a região. E a região da Vila Olímpia e do Itaim Bibi, que eu acabei de citar, é outra região que pode, no longo prazo, ter algum tipo de dificuldade por conta da migração de grandes empresas, dos escritórios de grandes empresas, para a região da Berrini, porque aqui acabou ficando muito caro. Então, à medida que uma região se beneficia, outra acaba sendo prejudicada por essas modificações ou por essas mudanças que acontecem no Brasil. E não só no Brasil, esse fenômeno acontece em qualquer região do mundo. Sempre que uma empresa, por exemplo, sai da Califórnia nos Estados Unidos para ir para o Texas se valoriza, enquanto a Califórnia se desvaloriza, né? Então, essa migração acontece direto, sempre em todas as regiões do planeta. Então, você, tanto como investidor nacional aqui no Brasil, ou como investidor que no futuro seja internacional, precisa estar sempre atento a essas modificações. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso que eu falei, quais são as oportunidades que você consegue identificar na região que você mora, ou na cidade que você mora, que pode trazer uma movimentação positiva ou negativa para o mercado imobiliário e para a economia como um todo. E para você que quer comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bregato temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde o planejamento, busca e escolha do imóvel, passando pela análise da documentação do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação, até orientações extremamente importantes para que você consiga o financiamento imobiliário lá na frente. Lembrando, é claro, que o nosso trabalho é totalmente independente. Nós não somos nem corretores de imóveis e nem uma imobiliária. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.